Eu vou estar orando daqui a pouco pelos irmãos que fizeram a campanha e por todos os demais que estão aqui na igreja e que precisam de oração também. Nós vamos meditar na palavra de Deus, e eu não posso orar, eu não posso concluir a campanha de oração sem antes deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração. Alguns dias atrás, Deus me levou a falar sobre o rei Uzias, naquele texto chamado de Isaías 6. Hoje nós vamos falar sobre o rei Ezequias, lá em 2 Crônicas 31, 20, e nós vamos entrar também no capítulo 32 de 2 Crônicas. Então os irmãos que estiverem com as suas Bíblias abertas podem acompanhar a leitura de 2 Crônicas 31, 20 em diante. Diz assim: e assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração, e prosperou. Depois dessas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus homens valentes, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém, queridos? Vamos aprender a vencer com Ezequias, um grande rei. Depois que o reino foi dividido, só tiveram 3 reis que reinaram, que o reino estava unificado: Saul, Davi e Salomão. Depois o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. Reino do sul ficou Judá, não sei se Judá é Benjamim, e no reino do norte ficaram 10 tribos. E irmãos, o fato é que no reino do norte, Israel com 10 tribos se desviou da presença de Deus, se afastou, e o remanescente fiel, aquele que deu sequência no projeto e no plano de Deus, ficou ali no reino do sul com Judá. Era um número menor, mas era um povo que estava servindo a Deus com um coração mais reto, mais íntegro, mais comprometido em fazer a vontade de Deus da maneira como Deus queria que a sua vontade fosse feita. E aqui nós temos Ezequias, um jovem que assume o reinado do reino de Judá com 25 anos de idade. Reinou 29 anos. Foi o melhor rei de todos os reis dos reinos divididos. Ele foi o rei que conseguiu fazer uma grande reforma na vida do povo, claro, conduzido pela ação do Espírito Santo, pela ação de Deus no seu coração. E a palavra de Deus diz que Ezequias ele prosperou, ele enfrentou grandes desafios, mas foi vitorioso. E os motivos estão bem claros para nós aqui. Diz a palavra de Deus que Ezequias
ele fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E a toda obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar a Deus, ele o fez de todo o coração. Ele o fez de todo o coração e prosperou. Ezequias nos ensina, irmãos, que servir a Deus é uma causa que deve ser vivida, que deve ser desenvolvida, que deve ser executada na nossa vida de todo o coração. Deus é digno de ser servido de todo o coração. Deus é digno de ser adorado de todo o coração. Deus é digno de ser buscado de todo o coração. Por isso o próprio Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ezequias, irmãos, ele pegou o reino do pai dele, Acás, irmãos, pegou o reino endividado. O reino, irmãos, estava cheio de problemas. O reino, irmãos, estava falido. Ele precisava fazer muitas reformas. Ele precisava fazer reformas políticas no reino. Ele precisava fazer reformas econômicas. Ele precisava fazer reformas militares. Mas, irmãos, ele não começou nenhuma dessas reformas sem antes fazer uma reforma espiritual na vida do povo e na sua própria vida. Se você quer vencer como Ezequias venceu, seja humilde para reconhecer erros diante de Deus, para reconhecer falhas diante de Deus. Ninguém começa uma caminhada com Deus, uma caminhada para ser vitoriosa com Deus, com arrogância, com orgulho no coração. A gente só começa vencendo com Deus quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. Ezequias, no capítulo 29, diz a palavra de Deus que ele assume o reinado e ele chama todo o povo e ele diz assim: os nossos pais pecaram contra o Senhor, eles erraram, e por isso nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Houve pecado diante de Deus, houve afastamento da presença de Deus, as portas do templo foram fechadas, o culto a Deus não estava mais existindo. Ele diz: os nossos pais pecaram e por isso nós estamos sofrendo. Muitas vezes nós temos que fazer uma varredura na nossa vida para identificar aonde está o pecado. Qual é a causa da derrota do ser humano? Pecado. Nós estamos vivendo um tempo em que o pecado ele tem deixado de ser pecado no meio da igreja. Muitas coisas estão acontecendo no coração dos crentes, muitas atitudes, muitos comportamentos estão sendo assumidos por muitos crentes que são pecaminosos e que muitos crentes não estão mais enxergando como pecado. Hoje nós temos uma igreja que está vivendo uma certa parceria com o pecado, e por isso é uma igreja que tem vacilado, é uma igreja que tem patinado, é uma igreja que não tem conseguido viver a manifestação da glória de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós temos que ser humildes para reconhecer que nós temos pecado contra o Senhor, que nós muitas vezes temos buscado o Senhor com interesse, que nós muitas vezes temos sido egoístas no nosso relacionamento com Deus, que nós muitas vezes estamos mais preocupados com o que Deus vai fazer por nós do que com aquilo que nós devemos fazer por Ele. Eu penso hoje, irmãos, como que as campanhas missionárias, como que a mobilização da igreja para ir em busca de almas que estão perdidas, como isso hoje tem sido tão difícil. Mas não é tanto pela oposição do mundo, é pela própria indisposição da igreja. Não é muito, é triste você chegar nessa constatação, porque lá fora o mundo até está disposto a ouvir o Evangelho, mas a igreja não está disposta a pregar o Evangelho. A igreja não está disposta a levar adiante a obra de Deus. Por quê? Porque estamos tão preocupados, estamos tão
estão ocupados e sempre a desculpa é a mesma: eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso. E Deus falou muito forte comigo nessa semana sobre as desculpas. Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas nós vamos estar conversando sobre isso nesses dias com a igreja. Deus não aceitou as desculpas de Moisés. Eu só vou deixar essa pincelada aqui para os irmãos pensarem. Moisés deu muitas desculpas para Deus, porém Deus não aceitou nenhuma. E se Deus tivesse aceitado a desculpa de Moisés, irmãos, Moisés nunca seria Moisés. Você parou para pensar nisso? Que o poder de uma desculpa aceita quando não deveria ser, ela pode matar o plano de Deus na vida de uma pessoa. Se Moisés tivesse ficado abraçado nas suas desculpas e Deus tivesse aceitado, ele não seria o libertador de vidas que ele foi, ele não seria aquele grande líder que ele foi, ele não experimentaria, irmãos, o sobrenatural de Deus na sua vida como ele experimentou, porque ele teria parado nas desculpas. E Deus falou comigo, irmãos, que hoje nós estamos vivendo um tempo de desculpas, e o Senhor está cansado de desculpas, irmãos. O Senhor está cansado de ouvir a desculpa do irmão, da irmã, do fulano, do ciclano, porque, irmãos, a desculpa, ela se fundamenta no que nós sentimos, e se nós andarmos pelo que nós sentimos, nós paramos, nós estagnamos. Se Moisés parasse no que ele sentia, ele seria um pastor de ovelhas e nada mais. Mas à medida que ele parou de sentir e começou a crer, ele começou a crescer no plano de Deus. Deus está te chamando a crer acima das suas dificuldades, acima dos seus problemas, acima das suas, vamos dizer, dos seus problemas, necessidades, dificuldades. Ele está te chamando a crer que apesar das grandes batalhas que você tem que enfrentar, é possível vencer, é possível triunfar. Ezequias, ele pegou o reino totalmente destruído, mas ele acreditou que com Deus ele venceria aquela circunstância. Ele chamou os levitas e disse: levitas, limpai a casa do Senhor, tirai para fora toda imundícia, porque Acais encheu a casa do Senhor de ídolos, de postes ídolos. E ele mandou tirar tudo aquilo para fora, jogar no ribeiro. O que tinha que queimar foi queimado, o que tinha que ser jogado em água corrente foi jogado em água corrente. Mas ele mostrou que uma reforma, ela tem que começar de dentro para fora, de dentro para fora. Tem que olhar lá dentro da casa do Senhor e ver o que tem ali de imundícia, o que tem ali de pecaminoso, e fazer uma limpeza, para que a casa do Senhor volte a ser a casa do Senhor. Porque, irmãos, Deus, ele não compactua com o pecado, Deus não compactua com o erro, e ele é ciumento, ele não divide a minha vida e nem a sua vida com ninguém. Se você disse que pertence a ele, então você tem que ser dele. Amém, irmãos? Se você disse que a sua vida é de Jesus, tem que ser de Jesus. Ele tem que estar no controle, ele tem que estar no governo. Dentro do teu coração tem que ter aquilo que agrada o coração de Deus. Esses dias atrás foi pregado aqui sobre um coração aprovado. O que nós carregamos no nosso coração que Deus aprova? E o que nós carregamos no nosso coração que Deus desaprova? Nós precisamos olhar para dentro de nós, porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos conseguindo ver mudanças no entorno da nossa vida, porque não está tendo mudanças dentro da nossa vida. A gente quer mudar o mundo. Quem quer um mundo mais justo aí? Levanta a mão aí, quem quer um mundo mais justo? Então precisa ter mais justiça dentro de nós. Amém, irmãos? Quem quer ter um mundo mais íntegro? Quem quer ter um mundo mais comprometido com amor?
Se você quer tudo isso, essa integridade, esse amor precisa ter primeiro dentro do nosso coração. Porque, irmãos, o mundo exterior da nossa vida é o reflexo do nosso mundo interior. O que está dentro de nós, o que está governando a nossa vida, é o que vai determinar aquilo que vai ser construído em torno da nossa vida. Se nós queremos que as pessoas mudem, nós temos que mudar primeiro. A responsabilidade primeiro é nossa. Ai, pastor, eu quero que lá em casa o fulano mude nessa e nessa e nessa situação. Então você tem que ser o exemplo para essa pessoa nessa e nessa situação. Porque nós não somos tão julgados pelo que nós falamos, tanto quanto pelo que nós praticamos. Eu não esqueço um pastor norte-americano que veio, certa vez, eu estava no seminário ainda teológico, e ele era pastor de jovens lá nos Estados Unidos, em alguma das igrejas grandes lá, pastoreava 16 mil jovens, não é pouca coisa não. E aí ele falou, ele deu um testemunho dele, ele disse que ele pregava muito para o avô dele, pregava, e o avô dele não se convertia. Eu sei que demorou muitos anos, o avô dele se converteu. E aí o avô dele ficou feliz, alegre, abraçou ele, falou que a experiência mais extraordinária da vida dele era ter entregue a vida para Jesus. Ele abraçou o avô dele e eles choraram juntos. Só que ele disse assim: meu avô, se o senhor hoje está vivenciando essa experiência, está entendendo que ela é a mais extraordinária que o senhor poderia vivenciar, eu só tenho uma pergunta: por que o senhor não entregou sua vida antes para Jesus? Por que precisou demorar tantos anos para o senhor fazer isso? Ele falou: eu vou te explicar. Eu não entreguei a minha vida para Jesus antes, porque durante todos esses anos que eu demorei a entregar minha vida para Jesus, eu estava observando a sua vida, para ver se aquilo que você estava me dizendo era verdade. A sua vida foi observada por mim, e a partir do momento que eu percebi que verdadeiramente esse Cristo mudou e transformou a sua vida, eu pude entender que realmente eu deveria entregar também a minha vida para Ele. O que eu quero dizer para você com isso, irmãos? Às vezes nós estamos sendo observados por várias pessoas, de várias maneiras, porque as pessoas querem ver se o que nós estamos vivendo é de verdade. Eu pergunto para você: Jesus é de verdade na tua vida? Viver em Cristo e viver para Cristo é uma realidade para você? Irmãos, nós temos um testemunho a dar. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: e recebereis, e descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo assim: vocês testificarão e testemunharão de mim, serão testemunhas vivas do que eu fiz, serão testemunhas vivas do projeto de salvação, serão testemunhas vivas da graça de Deus e do que ela é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Então aquelas pessoas saíram testemunhando de Jesus, não somente por aquilo que elas falaram, mas principalmente por aquilo que elas estavam vivendo. Ezequias nos ensina que para vencer com Deus tem que ser prioridade na minha vida. Deus é prioridade na sua vida? Ele colocou Deus em primeiro lugar, irmãos. De tudo que ele precisava priorizar, de tudo que ele precisava buscar de importante na sua vida, naquele momento, ele colocou Deus no pódio. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Parece que é um slogan, né? Político, né? Deus acima de tudo. Mas é verdade, irmãos. Nós precisamos entender que é fácil para nós falarmos que Deus é o primeiro, mas muitas vezes quando a gente recebe o nosso salário, a gente gasta tudo, aí na hora de entregar o dízimo,
Cadê? Se você ler Provérbios 3:9, diz assim: honra o Senhor com toda a tua renda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão de mosto os teus lagares. Sabe o que é primícia? Primícia é primeiros frutos, ou primeira coisa. Se você quer, que nem alguns dias atrás um jovem estava aqui sentado e disse: pastor, eu nunca entreguei o dízimo, já me batizei e tudo e tal, como é que faz isso? Como é que é esse negócio do dízimo? E ele estava cheio de indagações do Marcos Paulo, né? Falei: senta aqui, jovem, eu vou te descrever em 3 versículos bíblicos. Primeiro, Provérbios 3:9. Você quer agradar a Deus como um bom dizimista? Entregue o seu dízimo como primícia a Deus. Primeira coisa, recebeu, separa o que é de Deus, separa o que é seu. Porque se você não fizer isso, você vai misturar as coisas. Aí daqui a pouco chega o de Deus, já foi, o seu também. Seja zeloso, dê a Deus o que é de Deus. Separe. Você quer colocar Deus em primeiro lugar em tudo? Então, recebeu o seu salário? O de Deus está aqui. Isso aqui é meu. A hora que eu for na igreja, eu vou pegar isso aqui e vou levar. Ou faço um Pix. Agora é Pix, né? Agora você nem precisa guardar. Você fez o Pix, você tirou da sua mão. Se você tem uma mão ligeira para gastar, tira da tua mão. Se você sabe que o teu ponto fraco é esse, já tira de você, já esconde de você. Porque, irmãos, todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E o grande engano do diabo é colocar na nossa cabeça que se eu der, vai voltar. Pelo contrário, se você não der, vai voltar. Eu falo isso, irmãos, porque nós somos dizimistas lá em casa. Eu ensinei todos os meus filhos a serem dizimistas. O Gabriel é dizimista, o Mateus é dizimista, o Davi é dizimista. Até o meu cachorro, se ele recebesse dinheiro, ele seria dizimista. Porque, irmãos, todos, graças a Deus, nunca faltou nada para nenhum deles. No individual deles, no coletivo da nossa vida. Por quê? Porque a gente leva a sério. A gente leva a sério, isso não é brinquedo, entende? Eu falei: então, primeira coisa, dízimo é primícia. Segundo, vamos lá, em 2 Coríntios 9, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com abundância colherá. Não dê com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Falei: então, não venha no altar de Deus com tristeza. Tem que entregar o dízimo, né? Será que vai faltar? Aí a pessoa vem com esse pensamento. Não, dê com alegria. Venha pulando, dando saltos de alegria, porque você tem o privilégio de dedicar a Deus uma parte daquilo que Ele colocou na tua mão. Dê com alegria, dê com entusiasmo, dê com gratidão, né? E o terceiro texto, falei, Malaquias 3, de 8 a 10. Roubará, pois, o homem a Deus? Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos das ofertas alçadas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim. Irmãos, dízimo não é coisa de Velho Testamento, não é coisa da lei, porque antes da lei, Abraão já tinha dado o dízimo, Jacó já tinha dado o dízimo. Dízimo é antes da lei. Então o dízimo, ele atravessa, ele passa pela lei, ele chega no Novo Testamento, continua em vigor. É uma maneira de nós demonstrarmos que Deus está em primeiro lugar no nosso coração também, e é uma maneira de nós sermos abençoados. Então eu quero dizer isso para você, querido, com toda certeza, sem medo de errar. Se você é dizimista, você barra muitas coisas na sua vida, você barra muitas situações que muitas vezes o inimigo poderia trabalhar contra você, mas você barra pela sua obediência e pela sua fé. Porque dízimo é fé e obediência em ação conjuntamente. Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Ezequias, ele colocou Deus em primeiro lugar.
ele disse: não vamos fazer nada sem antes consertarmos a nossa vida diante de Deus. As coisas estão erradas com o Senhor, não tem como vencer se Deus não estiver do nosso lado. E é isso que eu quero dizer para você, querido: não tem como vencer se Deus não estiver contigo, se Deus não estiver caminhando com você, se Deus não estiver te ajudando, se Deus não estiver te aprovando. Porque senão, irmãos, Deus é obrigado a tratar conosco. Quando nós desdenhamos da sua vontade, Deus, Ele trata. Como é que Ele trata, pastor? Permitindo muitas vezes que problemas, situações desconfortáveis nos alcancem, para que a gente se volte para Ele, para que a gente peça perdão, para que Ele possa novamente mostrar graça e misericórdia na nossa vida. Então, naquele momento, Ezequias se volta para o Senhor. Então, aqui nessa noite, você que está aqui hoje em oração, você não pode pensar apenas naquilo que você espera de Deus. Pense também naquilo que Deus espera de você, como serva, como servo, como obreiro. Eu, como pastor, não posso apenas chegar aqui e dar uma palavra para você, mostrando para você um Deus utilitário, um Deus que está disposto a te abençoar, mas que não espera nada de você, que não espera, que não tem expectativas ao teu respeito. Deus tem expectativas, sim. Se Deus quisesse apenas te salvar, Ele te matava e te levava para o céu. Vitor, converteu a Jesus, pá, vamos para a glória. Por que Ele não faz isso? Porque Ele tem expectativas ao nosso respeito. A gente ficou aqui por um motivo, né? Nós não estamos aqui simplesmente para curtir a nossa salvação. Nós estamos aqui para servir ao Deus que nos salvou. Nós estamos aqui para adorar ao Deus que nos salvou. Nós estamos aqui para viver chamado de Deus, vocação de Deus, para atendermos às expectativas de Deus. Nós estamos aqui para mostrar para o mundo que é possível viver uma nova vida em Deus, sem compactuarmos com o pecado. Então, quando Ezequias ele se levanta contra o pecado, nós precisamos nos levantar contra o pecado. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão aí: você precisa se levantar contra o pecado. Se nós não nos levantarmos contra o pecado, não denunciarmos o pecado, não mostrarmos o que é pecado, não ensinarmos as pessoas que estão conosco o que é pecado, o pecado vai nos vencer. Porque, irmãos, o pecado ele tem que ser denunciado, ele tem que ser mostrado, ele tem que ser combatido. Hoje nós estamos vivendo um tempo de pecado, e como eu disse agora há pouco, o povo de Deus está se deixando perverter e contaminar. Eu vi esses dias no YouTube uma banda chamada Kemuel. Eu vi lá no YouTube lá, vergonha. Aí eu vi lá um integrante da banda e um pessoal todo vestido de drag queen, com roupas assim bem estranhas, e a banda de louvor. Inclusive tem um cântico aqui que aqui na igreja foi cantado. Já não quero que cante mais. Eu não abri lá para ver ainda essa situação, mas são escândalos em cima de escândalos. E o que acontece? O pecado ele está se expandindo e nós não estamos denunciando o pecado. Nós estamos frouxos diante do pecado. Estamos afrouxando as rédeas dentro da nossa casa. Tem crente por aí aceitando que o filho pega a namorada, leva para casa e faz um motelzinho dentro de casa. E aí? Deus aprova essas coisas, irmãos? Mas tem muito crente que não quer nem saber. Está lá o filho, pior ainda se for a filha, né? Leva, vai para dentro de casa, pá, motelzinho gospel. Todo mundo vai, lava o cabelinho e vai embora. Realidades que estão acontecendo nos dias de hoje. Então o povo de Deus precisa entender que é povo de Deus. Amém? Nós somos povo de Deus. E como povo de Deus nós precisamos fazer
aquilo que nos qualifica como povo de Deus. Nós temos uma vida em Deus. Aqui, irmãos, no capítulo 32, diz que depois que Ezequias fez tudo, ele prosperou, ele serviu a Deus de todo o coração e prosperou. A sua prosperidade depende do seu compromisso com Deus. Se você tem compromisso com Deus, se você serve a Deus, se você o coloca em primeiro lugar na sua vida, a consequência natural disso é que você prospera. Você prospera. Em que sentido, pastor? Em todos. Você prospera financeiramente, você prospera espiritualmente, você prospera. Existe prosperidade na sua vida como resposta de Deus ao seu compromisso. Mas mais adiante ainda diz assim, que depois de todas essas coisas, Senaqueribe se levantou contra Ezequias. Quer dizer que naquele momento em que Ezequias estava esperando agora paz, descanso, porque ele estava servindo a Deus da maneira certa, ele estava sendo fiel ao Senhor, de repente aparece o problema, de repente aparece algo ruim e negativo que vem contra a sua vida. É nesse momento que muitos crentes pensam assim: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu estou sendo fiel, eu estou fazendo tudo de acordo, Senhor, por que o Senhor permitiu essa situação? Porque se eu estou fazendo tudo certinho, eu não deveria só receber bênção? Não é assim que a gente pensa, irmãos? É ou não é, irmãos? Pois eu quero dizer para você que esse pensamento é totalmente errado, totalmente furado. Não quer dizer que porque você está certinho, que sempre vai vir só bênção. Às vezes apareceu um Senaqueribe na jogada, às vezes vai aparecer uma oposição, um problema, uma dificuldade, vai aparecer, porque é ali que Deus vai provar você agora, na dificuldade. Porque quando a gente está na prosperidade, Deus espera de nós fidelidade, mas e quando a gente está na dificuldade? Deus continua esperando de nós fidelidade. E Deus precisa nos passar pelas duas situações, para que Ele possa ver se a nossa fidelidade, ela permanece sempre perene, ela permanece sempre igual, independente do momento que nós estamos vivendo. Se é um momento bom, eu sou fiel; se é um momento ruim, eu continuo sendo fiel a Deus. Se eu estou tendo lucro, beleza. Se eu estou tendo prejuízo, beleza, eu continuo sendo fiel a Deus. Porque, irmãos, o que conta na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, em relação ao dever de sermos fiéis a Ele, não é o que Ele está fazendo ou o que Ele está deixando de fazer. O que importa é que Ele é Deus. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam para o rei: Rei, se Ele fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito, e nós vamos continuar servindo a Ele, independente da circunstância ou da situação. Nós temos que servir a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele é. Ele é Deus na tua vida, Ele é Deus com você, Ele é Deus, Ele é o único Deus, único e verdadeiro. Você o serve, sirva a Ele pelo que Ele é. Ezequias, ele não desanimou quando o Senhor lhe permitiu problemas ao invés de mais bênçãos, mesmo ele estando em completa fidelidade a Deus. Então não desanime, porque de repente o problema veio, porque a dificuldade veio, no momento em que você está fazendo tudo certo. Enfrente a dificuldade, porque eu quero dizer para você que das dificuldades que Deus permite na tua vida, elas não têm autorização para te destruir, elas só têm autorização para te promover. Amém? Quando a dificuldade vem contra você, ela não vem para te destruir, mas para te promover. Então, quando um problema aparecer, você olha para ele e fala: mais uma situação para que Deus possa me promover em fé, em autoridade,
em graça diante dele. Quando Davi enfrentou Golias, o que aconteceu com Davi depois da vitória? Ele foi envergonhado ou ele foi promovido? Hein, irmãos? Foi promovido, foi exaltado. Ele chegou na cidade, estava todo mundo cantando que Davi havia derrotado Golias. Ele foi exaltado, ele foi promovido, ele foi projetado, mas ele não seria se não tivesse um Golias ali. Então, não reclame dos seus Golias, não reclame dos seus Senaqueribes, enfrente com fé, porque eles serão vencidos e você será exaltado. Então não desanime. Outra coisa importante que Ezequias nos ensina é que quando os problemas chegam, nós precisamos dividir os problemas com pessoas em quem nós confiamos, para que elas possam nos ajudar. Se você olhar aqui, capítulo 32, versículo 3 diz assim: teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Quem é que já precisou de ajuda no momento da vida? Eu também. Todos nós precisamos de ajuda, irmãos. Todos nós precisamos muitas vezes de alguém que nos apoie. Todos nós precisamos de alguém que muitas vezes nos ajude em algum momento em que nós sozinhos não conseguimos resolver as coisas. Mas eu tenho Deus. Sim, você tem Deus, mas às vezes Deus precisa que você se apoie em alguém humano, que também vai ser instrumento de Deus na sua vida. Precisamos de pessoas com quem nós possamos desabafar. Sabia que uma das necessidades que o ser humano tem é colocar para fora os seus problemas? Dizem por aí que existe até um profissional para isso. Sim ou não, irmãos? E esse profissional, ele mais ouve do que fala. Sim ou não, Lucas? Mais ou menos, né? Mas quando as pessoas falam, ali já começa uma limpeza, ali já começa uma higiene mental, espiritual na vida da pessoa. Nós precisamos ter pessoas com quem nós dividimos problemas, dificuldades, em quem nós também nos apoiamos. Então, Ezequias nos ensina aqui que ninguém deve caminhar sozinho. Precisamos ter pessoas que nos aconselham, pessoas que nos ajudam a encontrar a melhor estratégia para vencer um desafio. Havia um desafio a ser vencido, e eles se uniram, foram lá e taparam as fontes das águas, porque, irmãos, haviam fontes de águas fora da cidade, e se os inimigos encontrassem aquelas fontes de águas, o que aconteceria, irmãos? Eles iam se instalar ali, iam ficar à vontade, muita água, está tudo dominado, né? Eles iam dominar o pedaço. Só o que aconteceu? Eles foram lá e tamparam as fontes primeiro, para que o inimigo não pudesse se subsistir, para que ele não pudesse ter forças para continuar oprimindo. E é isso que nós temos que fazer muitas vezes. O que alimenta o inimigo na sua vida? O que dá força ao seu inimigo? Existe alguma coisa que é uma fonte de alimento para o inimigo na sua vida? Uma postura, fofoca, mentira, incredulidade, maledicência, enfim, qual é a situação que muitas vezes está presente na nossa vida e que aquilo alimenta o inimigo? Se existe alguma coisa assim, nós temos que estancar essa fonte, fechar essa fonte, porque a gente mata o inimigo, porque ele não tem aonde beber, ele não tem aonde comer, então ele não tem como ficar. Os irmãos conseguem entender? Então, irmãos, nós precisamos ter estratégias para vencer o nosso inimigo, porque muitas vezes o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, esperando brechas, esperando situações que nós proporcionamos para ele, para que ele possa vir e nos sufocar e nos oprimir. Então nós precisamos identificar onde estão as situações e ali nós agirmos com sabedoria, para que o inimigo possa morrer de inanição, para que ele possa morrer de sede, mas nós possamos continuar em pé. Amém? Em último lugar, irmãos,
Ezequias nos ensina que para vencer, nós temos que ter intimidade com Deus. Versículo 7, ele diz: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, por causa de toda essa multidão que está com ele, porque há um maior conosco, há um maior do que com ele está o braço de carne, conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas batalhas. Quero dizer para você nessa noite, querido, contigo está o Senhor Todo-Poderoso. Eu não quero nem saber quem está contra você, eu só quero saber de uma coisa: quem está com você. Quem está com você é o Senhor, o Todo-Poderoso. Pode-se levantar o braço mais poderoso da terra contra a sua vida, ele vai cair, porque ninguém pode vencer o braço de Deus. Ezequias tinha essa certeza, porque ele tinha intimidade com esse Deus, ele sabia quem era esse Deus. Você sabe quem é o Deus que caminha com você? Você sabe quem é o Deus que está do teu lado? Você sabe qual é o Deus que te sustenta, que te respalda? Você sabe quem é esse Deus na tua vida? Se você tem intimidade com Deus, você sabe, porque intimidade traz segurança. A gente sabe quem é Deus. A luta está difícil, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei qual é a dimensão do seu poder. Eu sei o que Ele é capaz de fazer. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela ora, ela pede, e muitas vezes Deus muda até os planos que Ele já havia feito para atender aquela pessoa, só porque ela tem intimidade com Ele. Nós, irmãos, como evangélicos, é claro, nós entendemos Maria é um ser humano como nós, amém, irmãos? Mas foi uma serva de Deus, sim ou não? É que a gente tem um pouco de receio de falar de Maria, e é um erro da nossa parte, porque ela é uma serva de Deus como os outros foram. Ela só não deve ser adorada. Por quê? Porque ela não é Deus, mas ela foi uma serva do Senhor, está no céu com o Senhor, uma serva de Deus. E em Caná da Galileia, quando acabou o vinho, ela foi e pediu para quem? Para quem que ela pediu? Jesus. O que Jesus disse para ela? Mulher, que tenho eu contigo, não chegou a minha hora. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: pelos planos de Deus aqui não é o momento. Só que o que Jesus fez? Ele atendeu o seu pedido, porque ela tinha intimidade com Ele. Ela tinha intimidade. E naquele momento o Senhor Jesus foi lá. E é interessante, irmãos, que Maria naquele momento ela mostra claramente: eu não tenho poder nenhum, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é pedir para quem tem o poder. E ela foi e pediu. O que o Senhor Jesus fez? Atendeu, transformou aquela água em vinho. E o próprio Ezequias também vivenciou isso, irmãos, quando o Senhor disse assim: vai, disse ao profeta Isaías: vai e diz a Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Só que o que Ezequias fez? Colocou o rosto na parede, fez que nem o Kiko, chorou, pediu para Deus: Senhor, eu quero te louvar, e os mortos não te louvarão. Me dê mais vida para que eu possa louvar ao Senhor. Isaías já estava lá na porta de saída. Deus falou para Isaías: volta. Ele chorou. Eu ouvi o choro dele, e eu ouvi a oração dele. Volta e diz para ele que eu vou mudar os meus planos. Já parou para pensar nisso, irmãos? Que uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela consegue fazer Deus mudar de ideia. É estranho a gente falar isso, né? Porque fazer Deus mudar de ideia, mas é como se você conseguisse interferir em decisões que Deus havia tomado, porque você orou
e dentro da tua oração, ali Deus viu um coração íntimo, um coração apegado a Ele. Então eu não subestimo o poder de uma oração, irmãos. Eu não subestimo o poder de um joelho dobrado. Ana orou, e ela murmurava, não tinha mais nem força para orar. Só que ela orou e disse que ela entregaria para Deus o filho que ela recebesse. O que o Senhor fez? Atendeu o clamor de Ana. Então a gente começa a olhar para a Bíblia e ver que pessoas assim que não desistem, que se entregam, que buscam, que não estão nem aí para o que os outros estão falando, mas que se entregam a Deus de todo o coração e buscam ter uma intimidade com Deus, muitas vezes conseguem alcançar resultados que outros não estão alcançando. Mulher de fluxo de sangue, aquilo me chama muita atenção também. Todo mundo tocando em Jesus, todo mundo pegando em Jesus, e com certeza tinha muita gente doente ali. Só que aquela mulher, ela vai e ela toca em Jesus de uma maneira diferente. Ela faz o que todo mundo está fazendo, mas de uma maneira diferente. Eu gosto desses exemplos da Bíblia que excetua, coloca em exceção, coloca em evidência uma atitude particular de uma pessoa que fez algo diferente, conseguiu alcançar algo diferente da parte de Deus. Eu vejo que muitas dessas coisas estão ligadas à palavra intimidade. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Quem tem intimidade com o Senhor vê mais longe, tem um coração mais otimista, consegue alcançar resultados que muitas vezes outros não estão alcançando. Então talvez o teu maior desafio hoje é ter intimidade com Deus e manter a sua intimidade com Deus. Amém, igreja? Quem recebeu aí essa palavra de Deus aí? Levanta, fica em pé. Agora eu vou chamar aqui à frente os irmãos que fizeram a campanha de oração. Como tem pouca gente aqui hoje, já vou chamar todos já juntos aqui. Não vou nem perguntar quem vem um dia, 2 dias. Vem todo mundo, porque Deus sabe quantos dias você veio. E dentro do seu esforço, dentro da sua busca, dentro daquilo que Ele tem para você, é Ele que vai tocar a sua vida, é Ele que vai mover no seu coração. Então somente creia que Deus é Deus. E eu já aproveito para me dar um aviso, irmãos. Domingo à noite, por favor, não faltem o culto. Deus me deu uma palavra muito forte para entregar, uma palavra assim